Às 6 da manhã, minha porta começou a tremer. Minha nora gritava meu nome, histérica, como se a casa fosse dela. Eu havia trocado todas as fechaduras na noite anterior. Minutos depois, meu filho chegou com uma marreta na mão. Eu vou entrar de qualquer jeito. Mas quando ele levantou o braço para golpear, uma voz atrás de mim disse simplesmente: "Deixe, eu cuido disso." A porta se abriu, e o que eles viram do outro lado os deixou pálidos. Os golpes ecoavam como tambores de guerra. Cada um sacudia não apenas a madeira da entrada, mas algo profundo dentro do meu peito. Tatiana, minha nora, gritava com aquela voz aguda que eu já conhecia muito bem: "Amparo, abra esta maldita porta. O que você pensa que é? Esta casa é tanto minha quanto sua." Eu estava do outro lado, descalça sobre o piso frio da minha sala, com o coração batendo tão forte que sentia o pulso nas têmporas. Minhas mãos tremiam. Não de medo, de algo pior: raiva contida durante 3 meses. Raiva que havia fermentado em silêncio até se tornar algo frio e calculado. Olhei o relógio de parede, aquele que meu falecido Ernesto comprou em Ouro Preto há 30 anos. 6h07. O Dr. Arthur Bernardes Soares chegaria em 20 minutos. Eu só precisava resistir. "Mãe!" Agora era a voz de Rodrigo, meu filho, meu único filho. "Eu sei que você está aí. Abra de uma vez." Ouvi um golpe diferente, metálico, pesado. E então a voz dele, mas com um tom que eu jamais havia escutado: "Eu vou entrar de qualquer jeito. Com porta ou sem porta." Espiei pelo olho mágico. Rodrigo segurava uma marreta, daquelas que usam em construção. Seus olhos estavam injetados de sangue. Tatiana, ao lado dele, tinha os braços cruzados e um sorriso distorcido nos lábios. Um sorriso de vitória antecipada. Senti que minhas pernas amoleciam. Teria tudo acabado assim? Meu filho, o bebê que amamentei, que cuidei quando teve pneumonia aos 7 anos, a quem ajudei a pagar sua primeira moto, ia derrubar minha porta? Então, uma voz grave ecoou atrás de mim: "Deixe, eu cuido disso." Virei a cabeça. O Dr. Arthur Bernardes Soares estava parado no corredor, com seu terno cinza impecável e uma maleta de couro na mão. Ele havia chegado cedo. Muito mais cedo do que o combinado. "Como o senhor entrou?" sussurrei. "Pela porta dos fundos, dona Amparo, como a senhora me instruiu ontem à noite." Ele me olhou com aqueles olhos tranquilos que transmitiam autoridade. "Abra para eles. É hora de verem o que perderam." Minha mão foi em direção ao trinco. Eu o soltei lentamente. Girei a maçaneta. A porta se abriu. E no momento em que Rodrigo e Tatiana viram o Dr. Arthur parado ali, com sua presença imponente e seu olhar de aço, a marreta caiu no chão com um baque surdo. Os dois ficaram pálidos, literalmente. Como se tivessem visto um fantasma, porque eles sabiam exatamente quem era aquele homem. E sabiam que o plano deles acabava de desmoronar. Mas antes de eu contar como cheguei a trocar as fechaduras da minha própria casa para me proteger do meu filho, eu preciso que vocês entendam algo. Eu nem sempre fui esta mulher. A Amparo que abriu aquela porta com as mãos firmes não existia há 3 meses. Há 3 meses eu era outra pessoa. Uma boba, uma ingênua. Uma mãe que acreditava que o amor podia tudo. Se você quiser saber como uma mulher de 68 anos passou de ser a vítima perfeita a fechar a porta na cara da própria família, se inscreva neste canal. Porque o que vem por aí mudará sua forma de ver o amor de mãe para sempre. O Dr. Arthur Bernardes não sorriu. Ele não precisava. Sua simples presença era suficiente para mudar toda a energia daquele portal. Ele deu um passo à frente, ficando bem ao meu lado, e falou com aquela voz que havia aterrorizado meio centenas de golpistas nos tribunais. "Bom dia, Rodrigo. Tatiana." Ele fez uma pausa deliberada. "Lamento informar que vocês não têm mais autoridade legal para entrar nesta propriedade sem o consentimento expresso da proprietária." Tatiana foi a primeira a reagir.
Seu rosto passou da palidez ao vermelho intenso em questão de segundos. Quem raios você pensa que é? Nós moramos aqui! Temos direito! O Dr. Arthur abriu a maleta com uma calma exasperante. Tirou uma pasta amarela grossa e extraiu vários documentos. O som do papel era a única coisa que se ouvia além da respiração ofegante do meu filho. Eu sou o Dr. Arthur Bernardes Soares, tabelião público número 47 de São Paulo. E estes, ele levantou os papéis, são documentos que certificam que, a partir das 23h45 de ontem, 15 de março, esta propriedade localizada na Rua das Acácias, 328, bairro do Itaim, foi transferida para um fundo fiduciário, fideicomisso, irrevogável, em nome da senhora Amparo Letícia Sandoval, viúva de Cortes. Rodrigo finalmente encontrou sua voz. Parecia quebrada, desesperada. Mãe, o que você fez? Eu olhei para ele. Eu realmente olhei para ele. E naquele momento, eu vi o menino assustado que costumava se esconder atrás de mim quando o pai o repreendia. Mas eu também vi o homem que, 2 semanas atrás, havia dito à esposa que eu já tinha vivido o suficiente. O que eu deveria ter feito há 3 meses, Rodrigo? Me proteger. Tatiana soltou uma gargalhada histérica. Se proteger? Mas nós cuidamos de você. Nós lhe damos companhia. Sem a gente, você estaria sozinha, morrendo nesta casa enorme. O doutor Arthur Bernardes a interrompeu sem levantar a voz. Senhora, sugiro que meça suas palavras. Tudo o que disser neste momento pode e será usado contra a senhora se Dona Amparo decidir prosseguir legalmente. Legalmente? Rodrigo deu um passo à frente. Mas eu investi nesta casa. Eu paguei o conserto do telhado. Eu dei dinheiro para a caixa d'água nova. Esta casa é tanto minha quanto dela. Lá estava. A mentira que ele vinha alimentando há 3 meses. A mentira que ele havia repetido tantas vezes que eu quase acreditei nela. O Dr. Arthur sorriu pela primeira vez. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. Ah, sim, interessante. Porque, de acordo com os registros bancários que a senhora Amparo me forneceu, o telhado foi consertado em agosto do ano passado com R$ 8.700 que ela retirou de sua conta pessoal. A caixa d'água foi instalada em outubro, também paga por ela, no valor de R$ 5.200. Quer que eu continue? Rodrigo abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Parecia um peixe fora d'água. Tatiana mudou de tática. Levou as mãos ao peito e as lágrimas começaram a rolar pelo rosto. Lágrimas que ela havia aperfeiçoado nestes 3 meses. Sogra, Amparo, eu não entendo. Somos família. Como você pode fazer isso conosco? Depois de tudo o que compartilhamos, algo se quebrou dentro de mim. Mas não era meu coração. Era a última corrente de culpa que me prendia a esta farsa. Família? Minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Você me fala de família, Tatiana? A mesma família que vendeu o aparelho de jantar de porcelana do meu falecido marido por R$ 800? A mesma família que tirou R$ 12.000 de mim mentindo sobre uma doença para pagar uma cirurgia no nariz? O rosto dela se desfez. As lágrimas continuaram caindo, mas agora eram de pânico. Eu estava doente. Os médicos... Não... Os médicos da clínica de estética Alphaville, não é mesmo? O advogado tirou outro documento. Tenho o recibo aqui. Rinoplastia estética. R$ 11.500. Pago em 18 de janeiro. 3 dias depois de a senhora ter recebido o dinheiro da Dona Amparo. Rodrigo se virou para a esposa com uma expressão que eu jamais havia visto. Confusão, raiva, medo. Isso é verdade? Tatiana deu um passo para trás. Você sabia que... Rodrigo, não me faça passar vergonha. Eu sabia? A voz do meu filho subiu 3 oitavas. Eu sabia que você roubou minha mãe? Aí estava a rachadura. A primeira fissura na aliança perfeita deles. O Dr. Arthur Bernardes aproveitou o momento. Vocês têm 48 horas para desocupar completamente esta propriedade.
Podem levar seus pertences pessoais, roupas, objetos eletrônicos que possam comprovar que são de vocês e nada mais. Qualquer artigo que pertença à senhora Amparo e seja removido sem autorização será considerado roubo e haverá processo legal. Vocês não podem nos despejar, gritou Tatiana. Temos crianças, Valéria e Tiago, onde vamos morar? Pela primeira vez na conversa, o advogado pareceu genuinamente irritado. Talvez devessem ter pensado nisso antes de planejar colocar a avó dessas crianças em um asilo barato para vender a casa dela e comprar um apartamento no Leblon. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Rodrigo olhou para mim. Seus olhos estavam vidrados. Como você sabe disso? Coloquei a mão no bolso do meu roupão e tirei um pequeno gravador digital. Aquele que minha vizinha Conceição havia me ensinado a usar. Coloquei-o na palma da minha mão e apertei o play. A voz de Tatiana saiu clara, nítida, inconfundível. Já está quase, meu amor. Em mais uns meses, convencemos ela a passar a casa para o seu nome. Ela está velha, sozinha, precisa da gente. Depois a gente pode colocar ela num asilo barato e vender este imóvel. Vale fácil uns 400 mil reais. Dá para comprar o apartamento no Leblon que a gente quer. E então a voz de Rodrigo. Você tem razão. Minha mãe já viveu o suficiente. Nós merecemos esta casa. Eu parei a gravação. Rodrigo caiu de joelhos no degrau da entrada. Literalmente. Suas pernas não o sustentaram mais. Mãe, eu não quis dizer. Você quis, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Você disse, você pensou, e você ia fazer. Tatiana recuperou a compostura com uma velocidade impressionante. Ela apontou o dedo para Rodrigo. Isso foi ideia dele. Eu só segui o plano dele. Ele me convenceu de tudo. E ali, diante dos meus olhos, eu vi como eles se destruíam um ao outro. Rodrigo se levantou de repente e a encarou. O quê? Foi você quem disse que minha mãe era um estorvo. Foi você quem queria o apartamento de luxo. O doutor. Arthur fechou a maleta com um clique seco. Senhores, os problemas conjugais de vocês não são da minha conta. O que é da minha conta é informá-los de que tem até quarta-feira, 17 de março, às 18 Rio, para abandonar esta propriedade. Se não o fizerem voluntariamente, prosseguiremos com o despejo legal. Tenham um bom dia. Ele se virou e entrou na casa. Eu o segui. E antes de fechar a porta, olhei uma última vez para Rodrigo. Meu filho, meu único filho, chorava em silêncio no degrau da casa onde eu o criei. E eu não senti nada. Bem, não, isso é mentira. Eu senti alívio. Fechei a porta e passei o ferrolho. O Dr. Arthur Bernardes olhou para mim do corredor. A senhora está bem, dona Amparo? Eu assenti lentamente. Então me sentei no sofá da sala, aquele onde Ernesto costumava me ler poemas aos domingos à tarde, e pela primeira vez em 3 meses, respirei fundo. Mas vocês devem estar se perguntando, como tudo chegou a este ponto? Como uma mãe chega a gravar o próprio filho planejando seu exílio? Para entender isso, eu tenho que levar vocês 3 meses atrás. Ao dia em que eu abri a porta da minha casa e deixei entrar não apenas meu filho e sua família, mas a minha própria destruição. Era uma terça-feira, 12 de dezembro. Eu me lembro porque naquele dia eu tinha ido cedo ao Mercado Municipal de São Paulo comprar flores frescas para colocar na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eram recém-passadas as 11 da manhã quando meu telefone tocou. Mãe! A voz de Rodrigo soava estranha, apagada. Filho, o que aconteceu? Você está bem? Preciso falar com você. Posso ir à sua casa? É urgente. Meu coração disparou. Quando um filho diz que algo é urgente, uma mãe imagina o pior. Acidentes, doenças, morte. Claro, meu amor, venha quando quiser. Quer que eu prepare um almoço? Não, mãe, só... Preciso falar com você. Ele desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Ele chegou às 2 da tarde. Não veio sozinho. Tatiana estava com ele.
E atrás deles, Valéria e Tiago carregavam mochilas grandes, mochilas que pareciam estar cheias até explodir. Oi, sogra, disse Tatiana com aquele sorriso que eu então acreditava ser genuíno. Desculpe vir sem avisar. Não, não se preocupem. Entrem. Querem água? Café? As crianças correram em direção ao quintal. Valéria tinha 12 anos e Tiago, 9. Bons meninos, sempre educados, embora ultimamente eu os visse cada vez menos. Rodrigo sentou-se no sofá e passou as mãos pelo rosto. Aquele gesto que ele fazia desde criança quando estava nervoso. Mãe, nós perdemos o apartamento. As palavras caíram como pedras em um poço. Como assim perderam? Tatiana sentou-se ao lado dele e pegou sua mão. Naquele momento eu pensei, que bom que eles se têm um ao outro em momentos difíceis. Quão estúpida eu fui. Tivemos problemas com o banco, explicou Rodrigo sem olhar nos meus olhos. Não conseguimos pagar a hipoteca durante 3 meses e, bem, eles executaram. Nos deram 2 semanas para sair. Levei a mão ao peito. Meu filho, meu Rodrigo, sem um lar. Mas por que não me disseram antes? Eu poderia ter ajudado. Não queríamos preocupar a senhora, sogra, interveio Tatiana com voz doce. A senhora já fez tanto por nós. Não queríamos ser um fardo. Vocês nunca são um fardo. São minha família. Rodrigo finalmente me olhou. Ele estava com os olhos vermelhos. Mãe, preciso te pedir um favor enorme, o maior que já te pedi na minha vida. O que for, filho. O que você precisar. Podemos ficar aqui? Só temporariamente. Enquanto encontramos outro lugar. Talvez 2 ou 3 meses no máximo. Minha casa tinha 4 quartos. Desde que Ernesto morreu há 5 anos, eu vivia sozinha neste espaço enorme, que de repente parecia grande demais, silencioso demais. A ideia de ter minha família por perto, de ouvir risadas de crianças, de cozinhar para mais de uma pessoa. É claro que vocês podem ficar, o tempo que precisarem. Tatiana levantou-se de repente e me abraçou. Ela cheirava a um perfume caro, caro demais para alguém que acabava de perder a casa. Obrigada, sogra. A senhora não sabe o quanto isso significa para nós. As crianças gritaram de alegria quando lhes disseram que ficariam com a avó. Tiago correu em minha direção e me abraçou pela cintura. Posso ficar no quarto com as estrelas no teto, vó? Era o quarto que Ernesto havia decorado para quando Rodrigo era pequeno. Ele havia colado adesivos que brilhavam no escuro. Meu neto se lembrava deles das poucas vezes que vieram me visitar. Claro que sim, meu anjo. Naquela mesma tarde, eles começaram a trazer suas coisas. Caixas, muitas caixas, mais do que cabia em uma caminhonete. Rodrigo havia alugado um caminhão pequeno. Tudo isso é necessário? Perguntei, vendo a quantidade de objetos. É que não sabemos quanto tempo vamos ficar, mãe. Preferimos ter tudo à mão. Fazia sentido. Ou pelo menos foi o que eu pensei. A primeira semana foi agradável. Eu cozinhava para todos. As crianças faziam o dever de casa na mesa de jantar. Rodrigo saía cedo para procurar emprego. Tatiana ficava em casa. Dizia que era para cuidar das crianças, embora já estivessem grandes demais para precisar de babá. Mas havia pequenas coisas que naquele momento eu ignorei. Tatiana moveu os móveis da sala para ter mais espaço. O sofá de Ernesto, aquele onde ele passava horas lendo, acabou encostado na garagem. É que ele está muito gasto, sogra. Fica feio aí. Ela trocou as toalhas do banheiro por umas novas que ela comprou. As minhas, bordadas à mão pela minha mãe, ela guardou em uma caixa. Estas são mais modernas. A senhora precisa se atualizar, sogra. Ela também começou a cozinhar. Mas não a comida que eu gostava, comida diferente, com temperos que eu nunca tinha usado. E quando eu tentava cozinhar algo tradicional, ela suspirava. Ai, sogra, tanta gordura não faz bem para ninguém.
Um dia, 2 semanas depois de chegarem, desci para tomar café da manhã e encontrei as cortinas da sala de jantar desaparecidas. Onde estão as cortinas? Perguntei. Tatiana estava preparando um smoothie no liquidificador. Ela nem se virou. Eu tirei. Elas bloqueavam a luz natural. Sua casa estava muito escura, sogra. Precisava de claridade. Aquelas cortinas eu tinha costurado. Levei 3 semanas para terminá-las. Elas tinham um desenho de pássaros bordados que minha mãe me ensinou a fazer. Mas eu gostava daquelas cortinas. Eram muito velhas, sogra. Já era hora de mudar. Rodrigo entrou naquele momento e deu um beijo na bochecha de Tatiana. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Filho, você viu que a Tatiana tirou as cortinas da sala de jantar? Ah, sim. Ficaram melhores assim, não é? Mais iluminado. Mas eu as fiz. Levei muito tempo. Rodrigo serviu café com um sorriso distraído. Mãe, não seja tão sentimental. São apenas cortinas. A Tatiana tem bom gosto. Você deveria confiar mais nela. Eu fiquei calada. Parada na cozinha da minha casa, sentindo que de alguma forma eu era quem estava fora de lugar. Você tem razão, eu disse finalmente. Apenas cortinas. Tatiana sorriu para mim. Aquele sorriso que eu ainda acreditava ser amável. Assim que eu gosto, sogra. Que seja flexível. A mudança é boa. Naquela noite, deitada na minha cama, olhei para o teto e pensei em Ernesto. Em como ele sempre dizia: Amparo, você é boa demais. Algum dia alguém vai se aproveitar disso. Mas isso era diferente, não era? Era minha família, meu filho, meus netos. Eles não podiam estar se aproveitando de mim. Ou podiam? O que eu não sabia naquele momento era que as cortinas eram apenas o começo. Tatiana não tinha vindo para minha casa para ficar temporariamente. Ela tinha vindo para transformá-la na dela. E a cada dia que passava, eu desaparecia um pouco mais. Até que quase não restava nada de mim. A verdadeira mudança começou na 3ª semana. Tatiana entrou no meu quarto sem bater. Eu estava dobrando roupas quando a vi parada na soleira da porta, com aquela expressão que eu começava a conhecer muito bem. Determinação disfarçada de preocupação. Sogra, precisamos conversar sobre este quarto. Meu quarto? O que há com ele? Ela entrou e caminhou ao redor, tocando nas coisas. A penteadeira antiga de mogno, o espelho com moldura dourada, a fotografia do meu casamento na parede. É que ele está muito cheio, muito carregado. Não é saudável para a senhora ter tanta bagunça. Olhei ao redor. Meu quarto não tinha bagunça. Cada coisa estava no seu lugar. Cada objeto tinha uma história. Não está bagunçado, Tatiana. Está vivido. Exatamente esse é o problema. Ela sentou na minha cama como se fosse dela. A senhora vive no passado, rodeada de coisas do seu marido que já não está aqui. Não é saudável. Precisa se desapegar, seguir em frente. As palavras dela me machucaram como um tapa. Ernesto foi meu marido por 42 anos. Eu não vou desapegar das minhas lembranças. Eu não estou pedindo para a senhora esquecê-las, sogra. Apenas para guardá-las, para abrir espaço para o presente, para nós. No dia seguinte, enquanto eu tinha saído para a missa, Tatiana organizou a sala. Quando voltei, as fotografias de Ernesto que estavam sobre a lareira haviam desaparecido. Em seu lugar, havia velas aromáticas e uma planta artificial. Onde estão as fotos de Ernesto? Eu as guardei em uma caixa no seu armário, sogra. Assim elas ficam mais protegidas do pó. Eu não quero que elas fiquem protegidas do pó. Eu quero vê-las. Tatiana suspirou com aquela paciência exagerada que se usa com crianças pequenas. Sogra, a senhora não pode transformar sua casa em um santuário. Seu marido já descansa em paz. A senhora precisa viver. Fui ao meu armário. Encontrei a caixa, mas não estavam todas as fotos. Faltava a minha favorita, Ernesto e eu no Guarujá, na nossa lua de mel. Ele me carregava nos braços enquanto as ondas molhavam nossos pés. Tatiana, está faltando uma foto. Qual?
A do Guarujá, a da moldura prateada. Ah, aquela. Caiu e o vidro quebrou. Eu joguei fora. Você jogou fora? A moldura estava enferrujada de qualquer forma, sogra. Já não servia. Eu senti algo se quebrar dentro do meu peito. Não a moldura. Eu. Naquela noite, Rodrigo chegou tarde. Eu esperei por ele, acordada. Ah, filho, preciso falar com você. Mãe, eu estou cansado. Pode ser amanhã? Não, tem que ser agora. Ele se jogou no sofá com um suspiro de aborrecimento. Está bem, o que aconteceu? Tatiana está jogando fora as coisas do seu pai. Mudou a casa inteira. E eu me sinto como uma estranha na minha própria casa. Rodrigo nem sequer olhou nos meus olhos. Ele ficou olhando para o celular. Mãe, Tatiana só está tentando ajudar. Esta casa estava muito abandonada. Muito antiga. É minha casa, Rodrigo. E eu gostava dela como estava. Bem, talvez você precisasse que alguém te mostrasse que existem outras formas de viver. Ele finalmente levantou o olhar. Sabe qual é o seu problema, mãe? Que você se agarra demais ao passado. Pai morreu há 5 anos. Já é hora de você seguir em frente. As palavras dele me perfuraram como facas. Seguir em frente significa esquecer seu pai? Significa parar de viver em um museu. Ele se levantou. Tatiana está tentando modernizar as coisas. Você deveria estar agradecida por alguém se preocupar com você. E ele foi dormir. Eu fiquei sentada na escuridão da sala, com as velas aromáticas de Tatiana perfumando o ar com um cheiro que não era o da minha casa. E pela primeira vez desde que eles se mudaram, eu chorei. Mas o pior ainda não havia chegado. Uma semana depois, Tatiana entrou na cozinha com um sorriso enorme. Sogra, tenho uma notícia maravilhosa. Contratei uma empresa de limpeza profunda. Eles vêm amanhã para deixar tudo impecável. Empresa de limpeza? Mas eu limpo a casa. Ah, sogra, com todo o respeito, a senhora limpa a moda antiga. Precisamos de uma desinfecção profissional. Não se preocupe, eu pago. No dia seguinte, chegaram 3 pessoas com uniformes e produtos de limpeza industrial. Tatiana os dirigia como uma general de guerra. Aqueles móveis da garagem, levem para o lixo. Aquelas caixas ali também. E aquela cristaleira velha, por favor, tirem. Espera! Corri em direção a eles. Essa cristaleira era da minha avó. Você não pode jogar fora. Está cheia de traças, sogra. É um ninho de bichos. Não me importa. É da minha família. Tatiana fez um gesto de exasperação. Está bem, vamos deixar, mas pelo menos deixem que tirem todas aquelas coisas velhas da garagem. Eu não prestei atenção ao que exatamente tiraram da garagem. Erro fatal. 2 dias depois, procurei a coleção de discos de vinil de Ernesto. Os discos de samba-canção que ele colecionou durante 30 anos. Aqueles que colocávamos aos domingos à tarde, enquanto ele me abraçava na cozinha e cantava ao pé do meu ouvido. Eles não estavam lá. Tatiana, onde estão os discos do Ernesto? Os discos? Ai, sogra, esses foram jogados fora pela equipe de limpeza. Estavam arranhados, alguns nem dava para ouvir. Eles jogaram fora? Sim, mas não se preocupe. Agora existe o Spotify. A senhora pode ouvir qualquer música que quiser. Eu me sentei no chão da garagem, bem ali, onde antes estava o sofá de Ernesto, onde antes estavam seus discos, nossas lembranças, nossa vida, e chorei como não havia chorado desde o funeral dele. Tatiana apareceu na porta. Ah, sogra, não seja tão dramática. São apenas coisas, apenas objetos. Mas não eram apenas objetos. Eram pedaços da minha vida, pedaços de Ernesto, pedaços de mim. E ela estava jogando na lixeira. Um por um. Naquela noite, eu contei para Conceição, minha vizinha de longa data. Ela tinha 72 anos e era viúva como eu. Sentamos no jardim dela com café coado. Amparo, essa mulher está te apagando, ela disse com sua franqueza característica. Ela está apagando a sua história para escrever a dela. Mas ela é minha nora, a esposa do meu filho, e isso a torna mais perigosa,
porque ela vem com o rótulo de família. E você, por respeito ao seu filho, aguenta o que não aguentaria de uma estranha. As palavras dela ficaram martelando na minha cabeça a noite toda. No dia seguinte, Tatiana pintou a sala, sem avisar, sem perguntar. Quando cheguei da feira, as paredes que haviam sido cor de pêssego por 20 anos agora eram cinza escuro. Gostou? Ela perguntou com orgulho. É a cor da moda. Fica muito elegante. Eu escolhi aquele pêssego com Ernesto. Passamos um fim de semana inteiro pintando juntos. Pois agora é cinza. O pêssego estava fora de moda, sogra. É preciso se atualizar. Rodrigo chegou e bateu palmas. Uau! Ficou incrível, amor. Muito moderno. Sua mãe não está contente, disse Tatiana com voz de vítima. Rodrigo me olhou com decepção. Mãe, sério? A Tatiana está se esforçando para melhorar a casa e você só reclama. Eu não pedi para melhorarem. Eu gostava dela como estava. Bem, ninguém mais gostava. Estava deprimente. Essa palavra, deprimente. Como se a minha vida com Ernesto tivesse sido deprimente. Eu fui para o meu quarto sem jantar. E naquela noite, deitada no escuro, eu percebi algo terrível. Eu já não reconhecia a minha própria casa. As paredes, os móveis, os cheiros, tudo estava diferente. Tudo era de Tatiana. E eu estava me tornando a inquilina do meu próprio lar. Mas se vocês pensavam que perder minhas lembranças foi a pior coisa que Tatiana me fez, estão enganados. Porque o que veio depois não foi apenas roubar objetos. Foi roubar algo muito mais valioso. E quando eu descobri, entendi que minha nora não era apenas manipuladora. Ela era uma ladra. E meu filho, meu próprio filho, sabia disso. Era uma quinta-feira à tarde, 18 de janeiro. Lembro-me da data exata porque era o aniversário de 43 anos de Ernesto se ele estivesse vivo. Eu sempre colocava flores frescas na fotografia dele naquele dia. Mas a fotografia dele já não estava na sala. Estava guardada em uma caixa no meu armário. Desci para a cozinha para preparar um chá. Eu precisava de algo para me acalmar. Nos últimos dias eu havia dormido mal, pesadelos onde minha casa ficava cada vez menor, e eu não encontrava a saída. Tatiana estava na sala de jantar com o laptop aberto. Ela falava ao telefone com alguém. Sim, ainda tenho. É porcelana chinesa autêntica, das antigas. Tem detalhes em ouro de 24 quilates. Uma pausa. Não, não é roubada. É da minha família. Outra pausa. R$ 800? É muito pouco. Vale pelo menos 1.500. Eu me aproximei. Na tela do laptop dela havia fotografias do meu aparelho de jantar. O aparelho de porcelana chinesa que Ernesto me deu no nosso 30º aniversário. Ele havia comprado em uma viagem de negócios a São Francisco. Havia economizado durante meses para pagar. Cada prato tinha flores de cerejeira pintadas à mão. Cada xícara tinha a borda dourada. O jogo completo. 12 pratos fundos, 12 pratos rasos, 12 xícaras com seus pires. Nós nunca usávamos. Era valioso demais. Eu o guardava na cristaleira da sala de jantar, só para admirar. Tatiana, minha voz saiu trêmula. O que você está fazendo? Ela levantou o olhar com um sorriso tranquilo. Tranquilo demais. Ah, sogra, estou vendendo o aparelho de jantar chinês. Vendendo? Meu aparelho de jantar? Bem, tecnicamente está na sua casa, mas ninguém usa. Está só juntando poeira. E nós precisamos do dinheiro urgentemente. Senti que o chão se movia sob meus pés. Aquele aparelho de jantar foi um presente de Ernesto. Não está à venda. Sogra, seja razoável. São apenas pratos, e nós estamos em uma situação muito difícil. Rodrigo não encontrou trabalho. As crianças precisam de material escolar novo. O aluguel do depósito onde guardamos nossas coisas vence na próxima semana e não temos como pagar. E por isso você vai vender minhas coisas? Não são só suas coisas, sogra. Somos família. O que é seu é nosso. É assim que as famílias funcionam.
Minhas mãos tremiam, meu coração batia tão forte que eu sentia o pulso nas orelhas. Cancele essa venda, agora! Tatiana fechou o laptop com um suspiro dramático. Sabe qual é o seu problema, sogra? É que você é egoísta. Nós te acolhemos, cuidamos de você, fazemos companhia para você não ficar sozinha nesta casa enorme e a senhora não é capaz de nos ajudar quando mais precisamos. O que você vai fazer com esses pratos? Olhá-los até morrer? As palavras dela me atingiram como socos. Não é egoísmo. É a minha história. É o que Ernesto me deixou. Ernesto está morto, sogra. Os mortos não precisam de aparelhos de jantar. Os vivos precisam de dinheiro para comer. Naquele momento, Rodrigo entrou. Ele trazia um saco de pão doce. O que está acontecendo? Dá para ouvir os gritos lá da rua. Sua mãe não quer que vendamos o aparelho de jantar chinês, disse Tatiana com voz de criança repreendida. Ela prefere que os netos dela passem fome antes de se desfazer de uns pratos velhos. Rodrigo olhou para mim com aquela expressão que me quebrava a alma. Decepção, cansaço, aborrecimento. Mãe, sério? Você vai fazer um drama por causa de pratos? Não são só pratos. É o presente de aniversário que seu pai me deu. E tenho certeza de que o pai preferiria que os netos dele comessem, em vez de ter pratos guardados que ninguém usa. Ele se aproximou de Tatiana e colocou a mão no ombro dela. Venda o aparelho de jantar, amor. Minha mãe vai entender. Eu não vou entender. Vocês não têm o direito. Tatiana se levantou com lágrimas nos olhos. Lágrimas perfeitas que rolavam bem no centro das bochechas sem borrar a maquiagem. Sabe de uma coisa, sogra? A senhora tem razão. Nós não temos direito a nada. Somos apenas um fardo para a senhora. Rodrigo, você ouviu sua mãe. Não somos bem-vindos aqui. É melhor arrumarmos nossas coisas e irmos para a rua. Afinal, o que importa se as crianças dormirem em um abrigo? Pelo menos o aparelho de jantar da sogra estará seguro. Amor, não diga isso. Rodrigo a abraçou e olhou para mim com dureza. Mãe, você está vendo o que está fazendo? Está vendo como a machuca? Eu não podia acreditar. De alguma forma, eu era a vilã da história. Rodrigo, aquele aparelho de jantar vale muito para mim. Pois para nós vale poder comer, gritou meu filho. Ele nunca havia gritado comigo assim. Mas não se preocupe, mãe. Nós não vamos tocar no seu precioso aparelho de jantar. Não vamos tocar em nada. Na verdade, é melhor irmos embora para que você possa viver sozinha com suas lembranças e suas coisas sem que ninguém te incomode. Ele começou a caminhar em direção às escadas. Tatiana o seguiu soluçando. As crianças apareceram no corredor com caras de assustadas. O que está acontecendo, pai? Perguntou Tiago com voz pequena. Nada, filho. Vamos arrumar as malas. Sua avó quer que a gente vá embora. Eu não disse isso, gritei, mas ninguém me ouviu. Passaram-se 2 horas. 2 horas em que eu ouvi movimento no andar de cima. Caixas sendo arrastadas, portas fechando, o choro suave de Valéria. E eu, sentada na cozinha, com as mãos trêmulas sobre a mesa, me perguntando como eu havia chegado a este ponto. Finalmente, Rodrigo desceu, sozinho. Tatiana está lá em cima fazendo as malas. As crianças estão confusas e assustadas. Espero que você esteja orgulhosa de si mesma. Rodrigo, eu só pedi para não venderem o aparelho de jantar do seu pai. E o que você queria que fizéssemos, mãe? Que mendigássemos na rua? Que parássemos de comer? Ele se sentou na minha frente com os olhos marejados. Eu pensei que você fosse diferente. Pensei que você entenderia. Mas acontece que você é como todas as velhas egoístas que só pensam nas suas coisas e não na sua família. Essas palavras. Velhas egoístas. Meu próprio filho. Está bem, sussurrei. Que venda o aparelho de jantar. O quê? Que ela venda. Se é disso que precisam. Que ela venda. Rodrigo piscou surpreso. Então seu rosto se suavizou e ele segurou minhas mãos. Mãe, eu sabia que você entenderia. Obrigado. Obrigado.
Eu prometo que quando eu tiver trabalho, eu te compro outro aparelho de jantar igual. Ele subiu correndo as escadas gritando: Amor, minha mãe disse sim! Podemos ficar! Naquela noite, deitada na minha cama, olhei para a cristaleira vazia da sala de jantar. Tatiana havia embalado o aparelho de jantar imediatamente, como se tivesse medo de que eu mudasse de ideia. R$ 4.500 era o valor daquele aparelho de jantar. Eu sei porque quando Ernesto morreu, um avaliador veio fazer o inventário para o testamento. R$ 4.500 em lembranças, em amor, em anos de casamento, e minha nora ia vender por 800. No dia seguinte, Tatiana saiu cedo. Voltou 6 horas depois com sacolas de roupas novas, calças de marca, blusas de grife, sapatos caros. Você conseguiu vender o aparelho de jantar? Perguntei. Sim, sogra, ainda bem. Com isso nós pudemos pagar o aluguel do depósito. Mas as sacolas nas mãos dela contavam outra história. Tatiana, essas sacolas... Ah, isso. É que eu encontrei umas ofertas incríveis. 2 por 1. Não pude resistir. Você comprou roupas com o dinheiro do meu aparelho de jantar? Não todas as roupas. Eu também paguei o aluguel. E comprei material para as crianças. E, bem, eu merecia um agrado. Não acha? Eu tenho estado muito estressada. Ela foi para o quarto assobiando uma canção. E eu fiquei ali, parada na minha sala cinza escura, com minhas paredes nuas, com minha cristaleira vazia, entendendo finalmente a verdade. Eles não tinham vindo para ficar temporariamente. Eles tinham vindo para ficar com tudo. Mas se eles pensavam que roubar minhas lembranças e pertences era suficiente para me destruir, estavam enganados. Porque Tatiana tinha um plano muito mais elaborado. Um plano que envolvia mentiras, hospitais falsos e R$ 12.000 que eu lhe daria voluntariamente. Porque quando uma cobra identifica sua presa, ela não para até devorá-la por completo. 2 semanas depois do incidente do aparelho de jantar, Tatiana começou a agir estranhamente. Mais estranhamente do que o normal. Ela acordava tarde. Andava pela casa com a mão na testa, suspirando profundamente. Deixava sua comida pela metade, dizendo que não tinha apetite. E toda vez que alguém lhe perguntava o que estava acontecendo, ela respondia com um dramático: Nada, nada. Eu vou ficar bem. Mas ela dizia isso daquela maneira que grita: Me perguntem mais, por favor, me perguntem. Foi Valéria quem finalmente caiu na armadilha. Mamãe, você está doente? Tatiana levou a mão ao peito e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não quero preocupar vocês, meu amor. Só... Estou com uns sintomas estranhos, mas não é nada grave. Tenho certeza. Rodrigo levantou-se da mesa alarmado. Que tipo de sintomas? Tonturas, náuseas e... Bem, eu tenho tido um pouco de sangramento. Ela baixou a voz como se fosse um segredo terrível. De lugares onde eu não deveria. Meu coração disparou. Apesar de tudo, eu não desejava o mal a ninguém, muito menos uma doença séria. Tatiana, você tem que ir ao médico, eu disse. Imediatamente. Eu não posso, sogra. Nós não temos mais plano de saúde agora que perdemos o emprego. E uma consulta particular com um especialista custa caríssimo. Não importa o custo, sua saúde é mais importante. Tatiana olhou para mim com aqueles olhos grandes e brilhantes, como se eu fosse sua salvadora. De verdade, sogra? A senhora nos ajudaria com isso? É claro, amanhã mesmo marcamos uma consulta. Naquela noite, eu ouvi Rodrigo e Tatiana conversando no quarto deles. As vozes chegavam pela fresta da porta. Eu te disse que funcionaria, sussurrou Tatiana. Sua mãe tem coração de manteiga. Você só precisa assustá-la um pouco. Eu não pude ouvir a resposta de Rodrigo, mas também não quis acreditar. Certamente eu tinha entendido errado. No dia seguinte, Tatiana me mostrou o nome de uma clínica. Centro Médico Especializado Santa Luzia. Parecia prestigioso. Caro. O Dr. Melgar é o melhor oncologista da cidade, ela disse com voz trêmula. Mas as consultas dele custam R$ 350. Está bem, eu pago. Eu a acompanhei à consulta.
Mas quando chegamos, ela me pediu para esperar do lado de fora. Sogra, é que são exames muito íntimos. Eu sinto vergonha de a senhora estar lá. Não se importa de esperar na sala? Claro que não, minha filha. Vá tranquila. Eu esperei por 2 horas. 2 horas folheando revistas velhas em uma sala de espera impecável, com pisos de mármore e plantas ornamentais caras. Quando ela saiu, estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. O que o médico disse? Perguntei, levantando-me de um salto. Preciso de exames, muitos exames, ressonância magnética, tomografia, exames de sangue especializados. Sua voz falhou. E uma biópsia. Meu Deus, Eles ainda não sabem, por isso precisam dos exames, mas o médico disse que quanto mais rápido fizermos, melhor. Ela segurou minhas mãos. Sogra, eu sei que é muito pedir. Eu sei que já abusamos da sua generosidade. Mas eu estou com medo, muito medo. Quanto custam os exames? Os 12.000 reais. Ela disse o número como se fosse uma sentença de morte. É muito dinheiro, demais. Nós não temos como pagar. Talvez eu possa esperar alguns meses até que Rodrigo consiga emprego. Você não pode esperar se for algo grave. Vamos ao banco agora mesmo. Tatiana me abraçou tão forte que eu quase não conseguia respirar. Obrigada, sogra. Obrigada. A senhora não sabe o que isso significa para mim, para os meus filhos. Fomos ao banco naquela mesma tarde. Eu vendi 2 pequenos terrenos que tinha em Minas Gerais. Terrenos que Ernesto havia comprado, pensando em construir uma casa de campo algum dia. Terrenos que valiam mais de 12.000 reais. Mas eu os vendi rápido, sem pechinchar, porque uma vida humana vale mais do que qualquer propriedade. Eu entreguei o dinheiro a Tatiana em um envelope amarelo. Que Deus te abençoe, minha filha, e que tudo corra bem. Ela chorou nos meus braços, lágrimas que na época eu pensei serem genuínas. Durante as 2 semanas seguintes, Tatiana saía cedo para fazer os exames. Ela voltava cansada, pálida, com histórias de agulhas, máquinas e médicos preocupados. Já tem resultados? Eu perguntava todos os dias. Ainda não, sogra. São exames muito complexos. Leva tempo. As crianças estavam assustadas. Tiago me perguntou uma noite. Vó, minha mãe vai morrer? Não, meu anjo. Sua mãe vai ficar bem. Os médicos vão curá-la. Mas por dentro, eu também estava com medo. E então chegou aquela terça-feira, 5 de fevereiro, dia de feira livre no bairro. Fui comprar legumes. A barraca de Dona Remédios ficava ao lado do seu Chaves, que vende frango. E lá, no meio da conversa sobre o preço dos tomates, Dona Remédios me disse: Escuta, Amparo, eu vi sua nora outro dia no Morumbi Shopping. Ela estava muito bem, muito bonita. Quando você a viu? Na sexta-feira passada. Ela estava saindo de uma clínica dessas elegantes, de cirurgia plástica. O mundo parou. Cirurgia plástica? Sim, a clínica Alphaville. Minha sobrinha trabalha lá de recepcionista. Ela me contou que sua nora fez o nariz. Ficou muito bonito, por sinal. Eu cheguei em casa com as sacolas de compras tremendo nas mãos. Tatiana estava na sala, assistindo televisão, comendo pipoca, com o nariz novo. Era sutil, mas agora que eu sabia, eu podia ver. A ponta um pouco mais empinada, a ponte mais fina. Tatiana, posso falar com você? Claro, sogra. O que houve? Eu encontrei a Dona Remédios na feira. O rosto dela não mudou, nenhum músculo. Ah, que bom! Como está a senhora? Bem, ela me contou que te viu saindo da clínica Alphaville. Silêncio. A clínica de cirurgia plástica, continuei com voz trêmula, na sexta-feira passada, o dia em que você supostamente estava fazendo a ressonância magnética. Tatiana largou a tigela de pipoca na mesa, lentamente, com cuidado. Sogra, eu posso explicar. Explicar o quê? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Explicar que você mentiu para mim? Que você tirou 12.000 reais de mim com uma doença inventada? Eu não inventei nada. Eu me sentia mal. Você operou o nariz,
Com o meu dinheiro. Ela se levantou do sofá com aquela velocidade que me assustava. E se eu fiz? Qual é o problema? Eu também mereço me sentir bem comigo mesma. Nem tudo é sobre a senhora e suas necessidades. Era meu dinheiro. Dinheiro que eu dei porque pensei que você estava doente. Eu estava doente. Doente de insegurança. Doente de baixa autoestima. Ela tocou o nariz com orgulho. Esta cirurgia me salvou a vida tanto quanto qualquer tratamento de câncer. Eu não podia acreditar. Eu não podia acreditar na cara de pau. Eu quero meu dinheiro de volta. Tatiana soltou uma gargalhada fria que me gelou o sangue. Seu dinheiro? Sogra, a senhora me deu. Foi um presente. Não há devoluções. Não foi um presente. Foi para o seu tratamento médico. E eu usei em um tratamento médico. Cirurgia reconstrutiva. É a mesma coisa. Naquele momento, Rodrigo entrou. Ele estava com o uniforme de um restaurante. Tinha conseguido um emprego de garçom finalmente. O que está acontecendo aqui? Dá para ouvir os gritos lá da rua. Sua mãe está me assediando, disse Tatiana com voz de vítima perfeita. Ela está me cobrando porque usei o dinheiro que ela me deu em uma cirurgia que eu precisava. Uma cirurgia que você precisava? Eu me virei para meu filho. Rodrigo, ela mentiu para mim. Ela me disse que tinha câncer. Ela tirou 12 Vialers. 0 para operar o nariz. Eu esperava que meu filho ficasse do meu lado, que se indignasse, que a confrontasse. Mas, em vez disso, ele suspirou com cansaço. Mãe, a gente já sabia que a Tatiana ia operar o nariz. O chão desapareceu sob meus pés. O quê? Isso a incomodava muito. Ela queria arrumar há anos. Eu disse para ela aproveitar que você ofereceu o dinheiro. Eu não ofereci dinheiro para uma cirurgia plástica. Eu ofereci dinheiro porque pensei que ela estava doente. Rodrigo se aproximou e falou comigo como se eu fosse uma criança pequena. Mãe, importa mesmo em que o dinheiro foi usado? No final das contas, você ajudou sua nora a se sentir melhor consigo mesma. Você deveria estar orgulhosa. Orgulhosa? Vocês mentiram para mim. Nós não mentimos, simplesmente não te demos todos os detalhes. Ele deu de ombros. Além do mais, o que você ia fazer com esses 12 mil reais? Guardar até morrer? Pelo menos agora serviram para algo útil. Tatiana cruzou os braços com um sorriso de satisfação. Se eu fosse a senhora, não faria tanto escândalo, sogra, a menos que queira que a gente vá embora. Porque se continuarmos discutindo assim, vai ser impossível conviver sob o mesmo teto. Era uma ameaça, disfarçada de preocupação, mas uma ameaça, afinal. E o pior é que funcionou. Porque a ideia de ficar sozinha novamente, de voltar ao silêncio desta casa vazia, me aterrorizava mais do que perder dinheiro. Está bem, sussurrei. Esqueçam. Assim que eu gosto, mãe. Rodrigo deu um tapinha no meu ombro. Amanhã tudo estará melhor. Você vai ver. Naquela noite eu não dormi. Fiquei acordada olhando para o teto, sentindo como cada pedaço de mim estava desmoronando. Meu aparelho de jantar, minhas lembranças, meu dinheiro, minha dignidade. O que restava? E o mais importante, até onde eu ia chegar antes de desaparecer por completo. Mas o que eu não sabia era que Tatiana e Rodrigo não se contentariam com 12 mil reais, nem com meus pertences, nem com minha casa reformada ao gosto deles. Não. Eles queriam tudo. E eu estava prestes a descobrir exatamente até onde eles estavam dispostos a ir para conseguir isso. Porque uma noite eu desci para pegar um copo d'água e ouvi uma conversa que mudaria minha vida para sempre. Era 22 de fevereiro, 2h37 da manhã. Eu sei porque olhei para o relógio antes de me levantar. Eu estava com a garganta seca. Aquele tipo de secura que te acorda e não te deixa voltar a dormir até que você beba água. Eu vesti o roupão e desci as escadas devagar. Os degraus de madeira rangem à noite e eu não queria acordar ninguém. A casa estava escura, exceto pela luz da lua que entrava pela janela do corredor. Eu estava no meio do caminho para a cozinha quando ouvi vozes. Vinham do quintal. Vozes sussurrando.
Rodrigo e Tatiana. Algo no meu instinto me disse para não acender a luz, para não fazer barulho. Eu fiquei paralisada ao lado da porta da cozinha que dava para o quintal, escondida pelas sombras. E se não funcionar? Era a voz de Rodrigo. Parecia nervoso. E se ela se recusar? Ela não vai se recusar. A voz de Tatiana era fria, calculista. Nada a ver com o tom doce que ela usava comigo. Já está quase, meu amor. Só precisamos de mais alguns meses. Mais alguns meses de quê? De amolecer ela, de fazê-la sentir que precisa da gente, que está velhinha, que já não consegue sozinha. Eu ouvi o som de um cigarro sendo aceso. Tatiana fumava às escondidas. Ela pensava que eu não sabia. Em uns 3 meses no máximo, ela continuou, a gente convence ela a passar a casa para o seu nome. Pela segurança dela, entende? A gente diz que se acontecer algo com ela, se ela cair, se ficar doente, vai ser um problema legal tremendo. Que é melhor ter tudo em ordem. Meu coração começou a bater tão forte que eu temi que eles ouvissem. E se ela desconfiar? Perguntou Rodrigo. Ela não vai desconfiar, está sozinha, só tem a gente. E além do mais, Tatiana deu uma risadinha. A gente já provou para ela quem manda aqui. Jogamos as coisas dela fora, mudamos a casa dela, tiramos dinheiro dela, e ela não fez nada. Absolutamente nada. Ela é fraca, Rodrigo, e os fracos sempre perdem. Senti minhas pernas tremerem. Eu me apoiei na parede para não cair. E depois o quê? A voz do meu filho soava hesitante. Depois que ela assinar? Depois, Tatiana soltou a fumaça. Depois a gente convence ela que estaria melhor em uma residência, um asilo. Tem uns baratos lá em Cidade Tiradentes, uns R$ 400 por mês. Nada comparado com o valor deste imóvel. Um asilo? Mas mãe... Sua mãe já viveu, Rodrigo, já teve o tempo dela, já teve o casamento feliz com seu pai, já criou o filho dela. E a gente? Vamos viver a vida toda apertados em apartamentos pequenos, pagando aluguéis eternos, enquanto ela vive sozinha nesta casa enorme? Mas ela é minha mãe. E por isso mesmo, a gente não vai deixar ela na rua. A gente vai pagar um asilo. Ela vai ser bem cuidada. Vai ter comida, teto, enfermeiras. A voz dela ficou mais dura. Rodrigo, esta casa vale no mínimo R$ 400 mil. 400 mil. Sabe o que a gente pode fazer com esse dinheiro? Houve silêncio. Um silêncio longo e pesado. A gente poderia comprar o apartamento no Leblon que a gente viu, disse Rodrigo finalmente. Sua voz já não soava hesitante, soava animada. Aquele de 3 quartos com vista para o parque. Exato. E ainda sobra para montar um negócio, ou para investir, ou para o que a gente quiser. Tatiana jogou o cigarro no chão e o amassou com o pé. Sua mãe não precisa deste espaço. A gente precisa. Temos filhos. Temos futuro. Ela só tem passado. E se ela disser não? Se ela não quiser assinar? Tatiana riu. Uma risada que me gelou até os ossos. Ela não vai dizer não, porque em maio ela já vai estar tão desgastada, tão cansada, tão sozinha emocionalmente que vai assinar o que for, contanto que a gente não a abandone. Confia em mim. Eu sei como essas velhas funcionam. Minha avó era igual. Elas só precisam que a gente quebre o espírito delas aos poucos. E quando elas não têm mais forças para lutar, elas são suas. Você tem razão. A voz de Rodrigo agora soava convencida. Minha mãe já viveu o suficiente. Nós merecemos esta casa. Essas palavras. Minha mãe já viveu o suficiente. Nós merecemos esta casa. Saindo da boca do meu filho. Meu único filho. O bebê que eu carreguei por 9 meses. O menino que eu amamentei. O adolescente que eu ajudei com o dever de casa até a meia-noite. O jovem que eu apoiei quando ninguém mais acreditava nele. Meu filho, planejando me roubar tudo e me colocar em um asilo barato. Senti algo se quebrar dentro do meu peito. Mas não foi meu coração. Foi algo mais profundo. Foi a última ilusão de que minha família me amava.
Vamos dormir, disse Tatiana. Amanhã tenho que continuar com o teatro da nora perfeita. Está me dando trabalho fingir que eu gosto dela. Eles riram juntos, cúmplices. Eu ouvi os passos deles se aproximando da porta. Me movi rápido, subindo as escadas o mais silenciosamente que pude. Cheguei ao meu quarto assim que ouvi eles entrarem na casa. Eu entrei na cama. Fechei os olhos. Mas não dormi. Eu não voltaria a dormir tranquila por muito tempo, porque naquela conversa, naqueles minutos horríveis escondida no escuro, a Amparo ingênua morreu. E nasceu outra. Uma Amparo que entendeu que o amor de mãe não era suficiente, que a bondade podia ser uma fraqueza mortal, que meu próprio filho era capaz de me trair da pior maneira possível. Eu me levantei da cama e me sentei na beirada. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava estranhamente clara. Olhei para a fotografia de Ernesto na minha cômoda, a única que eu tinha. "O que eu faço, amor?", sussurrei. "O que você faria se estivesse aqui?" E então eu me lembrei de algo que Ernesto me disse uma semana antes de morrer. Nós estávamos no hospital. Ele já sabia que não sairia de lá. "Amparo, quando eu não estiver, virão pessoas que vão querer se aproveitar de você, da sua bondade, da sua solidão. E eu preciso que você me prometa algo. Não deixe que te transformem em vítima. Lute. Mesmo que seja seu próprio sangue quem te ataque, lute." Naquele momento, eu não entendi por que ele me dizia aquilo. Eu pensei que era a morfina falando, mas agora eu entendia. Ernesto sabia. Ele conhecia nosso filho melhor do que eu queria admitir. Eu me levantei e fui para o meu armário. No fundo, atrás das caixas onde Tatiana havia guardado minhas coisas, havia um pequeno cofre. Eu o abri com a combinação que só eu sabia. Lá dentro estavam os documentos da casa, as escrituras, os papéis do testamento, tudo. E também havia um cartão de visitas. Dr. Arthur Bernardi Soares, tabelião público. O melhor amigo de Ernesto. O advogado que nos ajudou com todos os nossos trâmites legais durante 30 anos. Eu peguei o cartão e o segurei entre meus dedos. Eram 3h15 da manhã. Mas não importava, porque naquele momento eu tomei uma decisão. Eu não seria vítima. Eu não terminaria em um asilo barato enquanto meu filho e sua esposa desfrutavam da minha casa. Eu não deixaria que me apagassem. Eu ia lutar. Mas eu não ia lutar gritando. Eu não ia lutar chorando. Eu não ia fazer cenas dramáticas. Eu ia lutar em silêncio. Eu ia planejar. Eu ia esperar. E quando chegasse o momento perfeito, eu ia fechar a porta na cara deles, literal e figurativamente. Eu me deitei novamente, desta vez com uma estranha sensação de calma. Porque pela primeira vez em 3 meses eu tinha o controle. Eles ainda não sabiam. Mas eles iam descobrir. Porque enquanto Tatiana e Rodrigo dormiam tranquilos naquela noite, seguros de seu plano perfeito, eu estava acordada no escuro, me transformando. A mulher fraca que eles conheceram estava morrendo. E em seu lugar nascia alguém novo. Alguém que ia provar a eles que subestimar uma mulher de 68 anos foi o pior erro de suas vidas. Na manhã seguinte, eu desci para tomar café como sempre. Vesti meu roupão florido. Fiz um café. Esquentei uns pães na chapa. Tatiana entrou na cozinha bocejando, com seu pijama de seda caro que ela havia comprado com meu dinheiro. "Bom dia, sogra. Dormiu bem?" Eu olhei para ela. Eu realmente olhei para ela. E pela primeira vez eu vi o que ela era. Uma predadora. Uma mulher que havia estudado cada um dos meus movimentos, cada uma das minhas fraquezas, e as havia transformado em armas. Mas ela não sabia que eu também podia aprender. "Muito bem, minha filha. E você?" "Como uma pedra." Ela se serviu de café. "Escuta, sogra, eu estava pensando. O que a senhora acha de começarmos a ver opções de residências para idosos? Não para se mudar agora, claro. Apenas para ter opções, caso um dia precise." Lá estava, começando a plantar a semente.
2 dias atrás eu teria entrado em pânico. Teria perguntado por quê. Teria chorado. Mas a Amparo de ontem morreu na escuridão das 2h37 da manhã. Sabe de uma coisa, Tatiana? Você tem razão. Na minha idade, a gente nunca sabe. Seria bom estar preparada. O rosto dela se iluminou com surpresa e satisfação. De verdade? Que bom que a senhora está levando isso com maturidade, sogra. A maioria das pessoas da sua idade resiste a esses temas. Bem, eu não sou a maioria. Eu sorri. Um sorriso pequeno. Temos que ser práticas. Quando Tatiana subiu para tomar banho, eu peguei meu celular e disquei o número do cartão. Escritório do Dr. Bernardes. Bom dia. É Amparo Sandoval, viúva de Cortes, quem fala. Eu preciso agendar uma consulta urgente com o doutor. Mas que seja no escritório dele, não na minha casa. E, por favor, que seja hoje, se for possível. Um momento, senhora. Pausa. O doutor pode recebê-la às 4 da tarde. Perfeito. Eu estarei lá. Eu desliguei o telefone assim que Rodrigo entrou na cozinha. Bom dia, mãe. Com quem você estava falando? Com o médico. Eles me lembraram que eu tenho uma consulta para meus exames de rotina. Eu menti, com tanta naturalidade que me surpreendi. Ah, que bom! Quer que eu te acompanhe? Não, filho. Eu sei que você tem que trabalhar. Eu posso ir sozinha. Às 3 da tarde, eu saí de casa. Peguei um carro de aplicativo para o escritório do Dr. Bernardes, no bairro dos Jardins. A secretária me fez entrar imediatamente. O advogado se levantou da cadeira quando me viu. Ele tinha 70 anos, o cabelo completamente branco e aqueles olhos que tinham visto tudo. Dona Amparo. Ele me deu um abraço sincero. Quanto tempo? Ernesto ficaria feliz em saber que a senhora finalmente me procurou. Finalmente? Ele me indicou uma cadeira e sentou-se na minha frente. Ernesto me pediu para cuidar da senhora quando ele não estivesse mais aqui. Ele me fez prometer que se um dia a senhora precisasse de ajuda legal, eu estaria lá. Já se passaram 5 anos e esta é a primeira vez que me liga. Ele fez uma pausa. Então me diga, o que está acontecendo? E eu contei tudo, absolutamente tudo. As mudanças na casa, o aparelho de jantar vendido, os 12 mil reais da cirurgia falsa. E, finalmente, a conversa que ouvi no quintal. O doutor foi tomando notas. Seu rosto não demonstrava surpresa. Apenas uma tristeza profissional. A senhora tem provas da conversa? Não, eu não gravei. Mas eu sei o que ouvi. Entendo. Ele largou a caneta. Dona Amparo, o que seu filho e sua nora estão planejando tem um nome. Esbulho patrimonial agravado. É um crime, mas precisamos de evidências concretas. Como eu consigo essa evidência? Ele se recostou na cadeira. A senhora precisa de uma gravação. Uma conversa onde o plano deles fique claro. E precisa documentar tudo. Os objetos que venderam sem sua permissão, o dinheiro que tiraram da senhora com engano. Tudo. Eu tenho os recibos bancários dos 12 mil reais. E fotos do aparelho de jantar antes de venderem. Excelente! Isso é um começo. Agora, sobre a casa. Ele pegou uma pasta e começou a me explicar as opções legais. Fideicomissos, testamentos em vida, escrituras com travas jurídicas. O que eu recomendo é criar um fideicomisso irrevogável. A casa fica em seu nome sob proteção legal. A senhora pode viver aqui o tempo que quiser e pode designar beneficiários que só receberão a propriedade sob condições específicas que a senhora estabelecer. Como quais? Como que os beneficiários só podem receber a casa quando completarem uma certa idade, ou que nunca possam vendê-la, ou que se a senhora for internada em um asilo sem seu consentimento, o fideicomisso será anulado e a casa passará para outra pessoa. Uma faísca de esperança acendeu no meu peito. E meu filho não poderia fazer nada? Absolutamente nada. Uma vez estabelecido o fideicomisso, nem mesmo um juiz pode modificá-lo sem o seu consentimento explícito. Quanto tempo leva? Se a senhora me autorizar, posso ter os documentos prontos em 1 semana.
mas preciso que me traga as escrituras originais. Eu as tenho em casa, em um cofre. Perfeito. E mais uma coisa, Dona Amparo. Ele se inclinou para a frente. Preciso que a senhora haja normalmente, que não levante suspeitas, que continue sendo a mesma Amparo que eles conhecem, porque se desconfiarem que a senhora está planejando algo, eles vão acelerar o plano deles. E isso complica as coisas para nós. Eu assenti. Eu consigo fazer isso. Eu sei que consegue. Ernesto sempre me disse que a senhora era muito mais forte do que aparentava. Só que nunca precisou provar. Eu saí do escritório com uma pasta cheia de documentos e pela primeira vez em meses com algo que eu havia esquecido que existia. Esperança. Mas eu também saí com uma missão. Eu precisava daquela gravação. Naquela noite, enquanto jantávamos, eu agi perfeitamente normal. Eu sorri. Servi a comida. Perguntei sobre o dia de cada um. Tatiana olhou para mim com aprovação. A senhora parece contente hoje, sogra. Aconteceu algo bom? Só que o médico disse que estou muito bem de saúde para a minha idade. Tenho anos pela frente ainda. Eu vi como o sorriso dela congelou por uma fração de segundo. Anos pela frente não faziam parte dos planos deles. Que bom, sogra, que bom. No dia seguinte, fui visitar Conceição, minha vizinha. Conceição, eu preciso da sua ajuda. O que for, Amparo? O que você precisa? Eu preciso aprender a usar um gravador, desses pequenos que a gente pode esconder. Conceição não fez perguntas. Ela me conhecia há 30 anos. Ela sabia que se eu pedia algo assim, era por uma boa razão. Meu neto me deu um ano passado porque eu tenho medo de esquecer as coisas. Eu nunca usei. É seu. Ela me ensinou a usá-lo. Era do tamanho de um pendrive. Podia ser escondido em qualquer lugar. E gravava com uma clareza impressionante. Obrigada, minha amiga. Você está em apuros? Eu estava em apuros. Agora estou em soluções. Durante a semana seguinte, eu fui mais 3 vezes ao escritório do advogado. Levei as escrituras, assinei documentos, estabeleci o fideicomisso. E todas as noites eu deixava o gravador ligado em diferentes lugares da casa. Na sala, na copa, no quintal. Eu gravei conversas de Rodrigo e Tatiana falando sobre acelerar o processo, sobre pressionar mais a velha, sobre quanto tempo mais eles iriam tolerar viver ali. E, finalmente, uma noite, eu gravei Ouro Puro. Eles estavam no quarto deles. Pensavam que eu já estava dormindo. O gravador estava escondido atrás de um vaso de flores no corredor, bem em frente à porta deles. Tatiana disse com voz clara e audível. Já está quase, meu amor. Em mais uns meses, a gente convence ela a passar a casa para o seu nome. Ela está velha, sozinha, precisa da gente. Depois a gente pode colocar ela num asilo barato e vender este imóvel. Vale fácil uns 400 mil reais. Dá para comprar o apartamento no Leblon que a gente quer. E Rodrigo respondeu. Você tem razão. Minha mãe já viveu o suficiente. Nós merecemos esta casa. Era quase idêntico à conversa que eu havia escutado semanas atrás. Mas agora eu tinha gravado. Com data, com hora, com as vozes inconfundíveis deles. No dia seguinte, levei a gravação para o Dr. Bernardes. Ele a ouviu por completo. 2 vezes. Então ele assentiu. Isso é suficiente. Mais do que suficiente. Qual é o próximo passo? Agora esperamos. Seu fideicomisso está pronto. Os documentos estão registrados. Legalmente, sua casa está protegida. Mas eu quero que tenhamos um momento de máximo impacto. Um momento onde eles mostrem sua verdadeira natureza na frente de testemunhas. Como? Provoque-os. Faça algo que os force a mostrar suas verdadeiras cores. E quando fizerem, eu estarei lá. Eu pensei nisso por 2 dias. O que eu poderia fazer que os forçasse a mostrar o plano deles? E então me ocorreu. Em 14 de março, durante o jantar, eu disse casualmente: Rodrigo, Tatiana, eu tenho pensado. Vocês têm razão. Na minha idade, manter esta casa é muito trabalho. Talvez eu devesse considerar me mudar para uma residência.
e vocês poderiam ficar com o imóvel. Os olhos de Tatiana se iluminaram como árvores de Natal. De verdade, sogra? A senhora está falando sério? Completamente. Na verdade, eu vi umas residências muito bonitas. Tem uma em Pinheiros que parece ótima. Rodrigo segurou minha mão. Mãe, é uma decisão muito madura da sua parte. Eu estou orgulhoso de você. Eu só preciso que vocês me ajudem com a papelada. Temos que transferir a escritura da casa. O Dr. Bernardes pode nos ajudar. O que vocês acham de ligarmos para ele? Sim, Tatiana quase gritou de emoção. Ligue para ele amanhã mesmo. Na verdade, eu já falei com ele. Ele pode vir na segunda-feira, 15 de março, às 10 da manhã. Perfeito, disse Rodrigo. Estaremos aqui. Naquela noite eu ouvi a comemoração deles do meu quarto. Champanhe, risadas, planos, e eu, na minha cama, sorri no escuro, porque eles pensavam que tinham ganhado. Eles não sabiam que o jogo de verdade estava apenas começando. A segunda-feira, 15 de março, amanheceu ensolarada. Rodrigo e Tatiana se levantaram cedo, animados. Tatiana se arrumou como se fosse para um casamento. Rodrigo vestiu terno. Os dois estavam elétricos de emoção. Mas o que eles não sabiam era que eu havia trocado as fechaduras na noite de domingo. E que o Dr. Bernardes não viria transferir a casa para eles. Ele viria mostrar a eles que tinham brincado com a pessoa errada. No domingo, 14 de março, à noite, depois que todos foram dormir, eu fiz algo que jamais pensei que faria. Liguei para um chaveiro de emergência. Pode vir agora? Perguntei em voz baixa do meu quarto. Senhora, são 11 da noite. Eu pago o triplo, mas tem que ser agora, e tem que ser silencioso. Ele chegou às 11h30. Um homem de uns 40 anos com sua caixa de ferramentas. Eu expliquei a situação em sussurros. Eu preciso que troque todas as fechaduras da casa. A porta da frente, a porta dos fundos, a da garagem. Todas. Sua família não tem chaves? É exatamente por isso que eu estou trocando. Ele me olhou com aqueles olhos que tinham visto de tudo e assentiu. Eu entendo, senhora. Não é a primeira vez que me chamam por algo assim. Ele trabalhou por 2 horas. O som das ferramentas era mínimo, mas cada ruído me deixava com o coração na garganta. Eu temia que Rodrigo ou Tatiana acordassem. Mas eles não acordaram. À 1h30 da manhã, o chaveiro terminou. Ele me entregou 4 jogos de chaves novas. Pronto, senhora. Estas são as únicas chaves que existem. As anteriores não servem mais. Eu paguei R$ 450 em dinheiro. Dinheiro que eu havia tirado do banco durante a semana sem que ninguém soubesse. Obrigada. E, por favor, se alguém perguntar... Eu não estive aqui. Ele piscou para mim. Cuide-se, senhora. E seja o que for que esteja planejando. Eu te desejo sorte. Quando ele foi embora, eu me sentei na sala escura. Minha casa, com fechaduras novas que só eu podia abrir. Era um símbolo, um ato de resistência. Eu liguei para o Dr. Bernardes. Já está feito. Perfeito. Eu chegarei amanhã às 6h30 da manhã, antes que eles acordem. A senhora me abre pela porta dos fundos, como combinamos, e eu fico dentro até o momento indicado. E se isso der errado? Não vai dar errado, dona Amparo. Confie em mim. E confie na senhora mesma. Amanhã a senhora recupera sua vida. Naquela noite eu dormi 3 horas. Mas não por medo, por antecipação. A segunda-feira amanheceu. Rodrigo e Tatiana se levantaram cedo, animados. Tatiana vestiu um vestido vinho, saltos, maquiagem perfeita. Ela parecia que ia assinar um contrato milionário, que na mente dela era exatamente isso. Bom dia, sogra. Ela me abraçou com um entusiasmo falso que eu já podia ver com clareza total. Que dia importante! Eu estou tão feliz que a senhora está tomando esta decisão. É o melhor para todos. Sim, minha filha, o melhor para todos. Rodrigo desceu com seu terno cinza. O mesmo que ele usava para casamentos e eventos importantes. Mãe, já tomou café? Quer que eu prepare algo especial? Não, filho.
Eu já comi algo leve. O nervosismo, você sabe. É normal ficar nervosa, mas você vai ver que tudo vai dar certo. Ele segurou minhas mãos. Você vai estar em um lugar bonito, com pessoas da sua idade, com cuidados médicos 24 horas. E a gente vai te visitar sempre. Eu prometo. Mentiras. Tudo mentiras. Mas agora, eu podia identificá-las como se tivessem um rótulo brilhante em cima. Eu sei, meu amor. Eu confio em vocês. Às 9 da manhã, Tatiana começou a ficar ansiosa. A que horas ele disse que chegava, sogra? Às 10. Ah, ainda falta. Ela sentou, levantou, caminhou até a janela, checou o celular. Eu estou tão nervosa. Nervosa com o quê? Perguntei com inocência perfeita. Com todo o processo. É um passo importante para a senhora, sogra. Às 9h30, o interfone tocou. Tatiana praticamente saltou do sofá. Chegou cedo. Que bom, eu vou abrir. Mas quando ela chegou à porta e girou a maçaneta, ela não abriu. Sogra, a porta está trancada. Ah, sim. Ontem à noite eu passei o ferrolho. Já vou. Eu me aproximei lentamente. Olhei pelo olho mágico. Não era o Dr. Bernardes. Era Dona Shea vendendo pastel de feira. Não é ele. É Dona Shea. A senhora não vai abrir? Não, eu já tomei café. Obrigada. Tatiana me olhou estranho, mas não disse nada. Às 10 em ponto, o interfone tocou de novo. Desta vez era o advogado. Mas ele vinha acompanhado de um homem mais jovem com uma maleta. E Rodrigo e Tatiana vieram de dentro, praticamente correndo em direção à porta. Sogra, abra! Eles chegaram! Mas eu não me movi. Sogra, o que a senhora está fazendo? Abra para ele. Em um momento. Em um momento? Eles estão tocando o interfone. Rodrigo se aproximou e tentou abrir. Girou a maçaneta. Nada. Tentou com a chave dele. Não funcionou. Mãe, minha chave não serve. Ah, é verdade. Eu esqueci de dizer. Eu troquei as fechaduras ontem à noite. Silêncio absoluto. O quê? Tatiana me olhou com os olhos arregalados. Por que a senhora trocaria as fechaduras? Por segurança. Na minha idade, a gente nunca sabe. O interfone continuava tocando, agora com insistência. Sogra, abra a maldita porta! Gritou Tatiana. Não me fale assim, Tatiana. Abra a porta! Rodrigo tentou se acalmar. Mãe, por favor. O doutor está lá fora. Vamos assinar os papéis. Você se lembra? Sim, eu me lembro perfeitamente. E então eu não abri a porta. Eu os deixei tocar, e tocar, e tocar. 5 minutos, 10 minutos. Tatiana começou a perder a compostura. O que a senhora está fazendo? Ficou maluca? Rodrigo ligou para o celular dele, provavelmente tentando ligar para o advogado para se desculpar. 15 minutos depois, os toques cessaram. Tatiana estava com o rosto vermelho de fúria. Nós perdemos a consulta. O doutor foi embora. A senhora está contente? Calma, Tatiana. Está tudo sob controle. Sob controle? A senhora arruinou tudo. Eu não arruinei nada. Na verdade... Olhei para o meu relógio. Tudo está de acordo com o plano. Que plano? Rodrigo olhava para mim confuso. Naquele momento, eu ouvi a porta dos fundos abrir. Os passos que eu conhecia. Sapatos sociais sobre o piso da cozinha. Rodrigo e Tatiana se viraram. E lá estava o Dr. Arthur Bernardes, entrando pelo corredor com seu terno impecável e sua maleta de couro. Bom dia a todos, desculpem a demora. Os rostos de Rodrigo e Tatiana foram um poema. Confusão, choque, medo incipiente. Como o senhor entrou? Gaguejou Tatiana. Pela porta dos fundos. A senhora Amparo me deu acesso há alguns minutos. Rodrigo olhou para mim. Mãe, o que está acontecendo? Sentem-se. Eu disse com uma calma que eu não sabia que tinha. É hora de conversarmos. De verdade. Sem mentiras. Sem mentiras? Tatiana soltou uma risada nervosa.
Nós não mentimos para a senhora, sogra. Ah, não? Eu tirei meu pequeno gravador do bolso do meu casaco. Então me explique isso. Eu apertei o play. A voz de Tatiana preencheu a sala. Já está quase, meu amor. Em mais uns meses, a gente convence ela a passar a casa para o seu nome. Ela está velha, sozinha, precisa da gente. Depois a gente pode colocar ela num asilo barato e vender este imóvel. Vale fácil uns 400 mil reais. O rosto de Tatiana ficou branco como papel. E então a voz de Rodrigo. Você tem razão, minha mãe já viveu o suficiente. Nós merecemos esta casa. Rodrigo caiu no sofá, literalmente. As pernas dele não o sustentaram. Mãe, eu... Você pode me explicar isso, filho? Minha voz não tremeu. Minhas mãos não tremeram. Eu não tremi. Você pode me explicar como eu mereço estar em um asilo barato enquanto você vive na minha casa? Tatiana recuperou a compostura com uma velocidade impressionante. Ela era uma sobrevivente, uma lutadora. Mas desta vez ela estava lutando uma batalha perdida. Essa gravação é ilegal. A senhora não pode usá-la. O doutor Bernardes interveio com voz profissional. Na verdade, senhora, no Brasil é completamente legal gravar conversas em propriedade privada quando o dono da propriedade considera que há intenção de fraude ou esbulho. E esta gravação é perfeitamente admissível em um tribunal. Não há fraude, disse Tatiana, elevando a voz. Nós cuidamos dela, damos companhia. Esta casa estaria vazia e triste sem a gente. Cuidam de mim? Eu ri, uma risada amarga. Vender meu aparelho de jantar sem permissão é cuidar de mim? Jogar fora os discos de samba-canção do meu falecido marido é cuidar de mim? Tirar 12 mil reais de mim com uma doença falsa é cuidar de mim? Rodrigo cobriu o rosto com as mãos. Mãe, por favor. Por favor. O quê, Rodrigo? Por favor, para que eu esqueça que meu único filho, o menino a quem eu dei tudo, planejava me jogar fora como lixo em um asilo enquanto ficava com tudo o que seu pai e eu construímos. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de libertação. Durante 3 meses vocês me fizeram sentir que eu estava louca, que eu era egoísta, que eu era uma velha amargurada que não conseguia se desapegar do passado. Vocês me fizeram duvidar de mim mesma, a ponto de acreditar que vocês tinham razão. Tatiana tentou se aproximar. Sogra, podemos resolver isso. Não me toque. Eu dei um passo para trás. Não volte a me tocar. Não volte a me chamar de sogra, como se fôssemos família. Porque família não destrói. Família não rouba. Família não planeja colocar seu próprio sangue em um asilo barato para ficar com a casa. O doutor Bernardes abriu sua maleta. Eu acredito que é hora de entregar os documentos oficiais. Ele tirou uma pasta grossa e a entregou a Rodrigo, que a pegou com as mãos trêmulas. O que é isto? Leiam. Não tenham pressa. Rodrigo abriu a pasta. Tatiana se aproximou para ler por cima do ombro dele. E eu vi o momento exato em que eles entenderam. O momento em que o plano perfeito deles desmoronou. Mas o que aqueles papéis continham não era apenas um golpe legal. Era o fim de um jogo que eles nunca deveriam ter começado. E o que eu estava prestes a lhes dizer ia mudar as vidas deles para sempre. Rodrigo leu a primeira página, depois a segunda. Seus olhos se moviam cada vez mais rápido, com pânico crescente. Tatiana arrancou os papéis das mãos dele. Isto não pode ser real. É completamente real, disse o Dr. Bernardes com aquela calma profissional que ele havia aperfeiçoado em 40 anos de carreira. Certificado por tabelião público, registrado no Cartório de Registro de Imóveis no dia 10 de março deste ano. Completamente legal e irrevogável. Irrevogável? Tatiana levantou o olhar. O que significa irrevogável? Significa que não pode ser mudado, eu respondi. Significa que esta casa não está mais no meu nome livre. Ela está protegida em um fideicomisso que eu controlo. E vocês
Vocês não podem tocar nela. Rodrigo deixou os papéis caírem no chão. Seu rosto havia passado do branco para o verde. Mãe, o que você fez? O que eu devia ter feito desde o início? Me proteger. De vocês. O Dr. Bernardes continuou com voz firme. A propriedade localizada na Rua das Acácias, 328, bairro do Itaim, fica sob fideicomisso irrevogável em nome da senhora Amparo Letícia Sandoval, viúva de Cortes. Ela mantém o usufruto vitalício, ou seja, pode viver aqui até seu falecimento. Os beneficiários do fideicomisso são seus netos, Valéria e Tiago, que receberão a propriedade quando completarem 25 anos, com a condição expressa de que jamais poderão vendê-la. Deverá permanecer na família. Isso é injusto, gritou Tatiana. Rodrigo é seu filho, ele deveria herdar. Rodrigo perdeu esse direito quando planejou me roubar. Nós não íamos te roubar. Íamos cuidar de você em uma residência. Eu tirei outro papel do meu bolso. Eu o havia impresso na noite anterior. Você se refere à Residencial Geriátrico Esperança, em Cidade Tiradentes? Aquela que custa R$ 400 por mês e tem classificação de uma estrela na internet? Onde as queixas falam de comida estragada, maus tratos e negligência médica? Tatiana abriu a boca. Fechou. Ela não tinha resposta. Eu investiguei, Tatiana. Eu investiguei tudo. Eu sei exatamente para que tipo de lugar vocês planejavam me mandar, enquanto vocês viviam nos Jardins ou no Leblon. Rodrigo finalmente encontrou sua voz. Parecia quebrada, desesperada. Mãe, por favor, somos família. Podemos resolver isso. Eu só estava assustado. Pelo dinheiro, pelo futuro. Tatiana me pressionava e eu... Agora você joga a culpa na sua esposa? Eu o interrompi. Muito corajoso da sua parte, Rodrigo. Muito corajoso. Tatiana explodiu. Isso foi ideia dele. Foi ele quem disse que a gente merecia a casa. Foi ele quem pesquisou os asilos baratos. Eu só segui o plano dele. E lá estava. A traição mútua. Destruindo um ao outro na minha frente. Não me importa de quem foi a ideia. Eu disse com uma frieza que me surpreendeu. Os dois planejaram. Os dois mentiram para mim. Os dois me roubaram. Os dois são igualmente culpados. O Dr. Bernardes tirou mais documentos. Agora, passemos ao tema da restituição econômica. Senhora Tatiana, a senhora obteve R$ 12.000 sob engano, especificamente mentindo sobre uma doença grave. Isso constitui estelionato. A senhora. Amparo tem duas opções: prosseguir legalmente com uma denúncia por estelionato ou a senhora devolve o dinheiro completo em um prazo de 30 dias. Eu não tenho R$ 12.000, guinchou Tatiana. Eu já gastei. Então será necessário prosseguir legalmente. Estelionato pode resultar em prisão de 6 meses a 5 anos, de acordo com o Código Penal de São Paulo. Tatiana se virou para Rodrigo. Diga algo, faça alguma coisa, ela é sua mãe. Mas Rodrigo estava paralisado, em choque completo. O Dr. Bernardes continuou implacável. Além disso, há a questão da venda não autorizada de propriedade privada. O aparelho de jantar de porcelana chinesa tinha um valor estimado de R$ 4.500. Foi vendido sem o consentimento do proprietário. Isso é furto qualificado. Ela me disse que eu podia vender, mentiu Tatiana desesperada. Eu tenho testemunhas que dizem o contrário. E tenho fotografias do aparelho de jantar com suas datas originais que provam que era propriedade da senhora. Amparo há 15 anos. Tatiana começou a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Isso é um pesadelo. Um maldito pesadelo. Não, eu disse com voz firme. Isto é justiça. O Dr. Bernardes fechou a maleta com um clique definitivo. Senhora Amparo, a senhora deseja prosseguir com as ações legais ou prefere dar a eles a opção de restituição voluntária? Eu olhei para Rodrigo. Meu filho, meu único filho, o menino que eu havia carregado nos braços. O adolescente que eu havia consolado quando o primeiro amor o deixou. O homem que eu havia apoiado em cada decisão.
E eu vi o que ele realmente era: um covarde, um manipulador, um ladrão. Eu quero que eles vão embora. Mãe, Rodrigo se levantou. Por favor, não faça isso. Vocês têm 48 horas para sair desta casa. Podem levar suas roupas, seus eletrônicos, seus objetos pessoais, nada mais. Todo o resto fica aqui. E onde vamos morar? Perguntou Tatiana com voz histérica. Temos crianças! Vocês deveriam ter pensado nisso antes de planejar me destruir. Senti as lágrimas se acumularem, mas não as deixei cair. Vocês têm família, amigos, um carro, empregos. Vão encontrar algo. Assim como encontraram uma maneira de mentir para mim durante 3 meses. Sogra, por favor, não me chame assim. Você não é mais minha nora, e ele... Apontei para Rodrigo. Ele não é mais meu filho. Rodrigo caiu de joelhos, literalmente. Ajoelhou-se na minha frente com as mãos juntas. Mãe, me perdoa, por favor. Foi um erro terrível. Eu estava desesperado. Tatiana me pressionava e eu não pensei. Eu não medi as consequências. Mas eu te amo. Você é minha mãe. Sempre será. Se me amasse, Rodrigo, você não teria planejado me colocar em um asilo como se eu fosse lixo. Se me amasse, você teria defendido a memória do seu pai em vez de deixar que ela jogasse fora tudo o que ele e eu construímos. Eu posso mudar. Nós podemos mudar. Me dê uma chance. Eu te dei sua chance. Eu te dei 3 meses de oportunidades. Toda vez que jogavam algo meu fora, toda vez que mentiam, toda vez que me faziam sentir culpada por existir. Essas eram oportunidades. E vocês desperdiçaram todas. Eu me virei para o Dr. Bernardes. Sobre os 12.000 reais, eu dou a eles 30 dias para devolver. Caso contrário, eu prossigo legalmente. Tatiana soltou um grito de frustração e saiu correndo em direção às escadas. Rodrigo ficou ajoelhado, chorando como um menino. Mãe, por favor. Levante-se, Rodrigo. Você não é mais um menino. Você é um homem de 43 anos. É hora de agir como tal. Ele se levantou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. E as crianças? Valéria e Tiago? Você nunca mais vai vê-los? Essa pergunta me doeu. Doeu profundamente. Eu os amo, e por isso a casa ficou em fideicomisso para eles. Mas eu não vou deixar que vocês os usem como reféns emocionais. O doutor Bernardes tocou meu ombro suavemente. Dona Amparo, se a senhora precisar de um momento... Não, eu estou bem. Eu respirei fundo. Rodrigo, você tem até quarta-feira, 17 de março, às 6 da tarde, para desocupar. Se não o fizerem voluntariamente, o Dr. Bernardes prosseguirá com o despejo legal. E acredite, você não quer que cheguemos a isso. Rodrigo assentiu sem forças. Ele subiu as escadas arrastando os pés. O Dr. Bernardes e eu ficamos na sala. O silêncio era denso, pesado. A senhora tem certeza disso, Dona Amparo? O senhor acha que Ernesto estaria orgulhoso de mim? O advogado sorriu com tristeza. Ernesto estaria mais do que orgulhoso. Ele me disse uma vez: se algo acontecer comigo, Amparo vai precisar de tempo para encontrar sua força, mas quando ela encontrar, vai ser imparável. Ele estava certo. As lágrimas finalmente caíram, mas não eram lágrimas de fraqueza, eram lágrimas de libertação. Obrigada por me ajudar. É uma honra, Dona Amparo. Naquela noite, deitada na minha cama, eu ouvi o movimento no andar de cima. Caixas, malas, choro, discussões. E eu senti algo que não sentia há meses. Paz. Não era uma paz alegre. Era uma paz dolorosa, triste, agridoce. Mas era paz. Porque pela primeira vez em 3 meses, eu havia tomado o controle da minha própria vida. Eu olhei para a fotografia de Ernesto na minha cômoda. Eu fiz, amor. Eu lutei, como você me pediu. E eu juro que naquele momento eu senti a presença dele. Como um abraço invisível, como um sussurro que dizia: eu estou orgulhoso de você, Amparo. Sempre estive.
No dia seguinte, Conceição veio me visitar. Ela me trouxe café coado e pão de queijo. Como você se sente? Como se tivesse sobrevivido a uma guerra. Você sobreviveu, amiga, e venceu. Não parece vitória, parece perda. Porque você ama seu filho, e isso nunca vai mudar. Ela segurou minha mão. Mas às vezes amar significa soltar. Significa impor limites. Significa dizer, eu te amo, mas não vou permitir que você me destrua. Ela tinha razão. Na terça-feira, Valéria desceu para a cozinha, sozinha. Ela estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Vó, posso falar com você? Claro, meu anjo. Sente-se. Ela se sentou e por um longo momento não disse nada. Apenas olhava para as mãos. Eu sabia, ela sussurrou finalmente. O que você sabia, meu amor? Eu sabia o que meus pais estavam planejando. Eu ouvi conversas. Eu vi como eles tratavam suas coisas. E eu não disse nada. As lágrimas começaram a cair. Me perdoa, vó. Eu devia ter te contado. Eu devia ter te defendido. Mas eu tinha medo de que meus pais ficassem bravos comigo. Eu a abracei forte. Você não tem culpa, Valéria. Você é uma criança. Não é sua responsabilidade consertar os erros dos adultos. Mas eu me sinto tão mal. Eu sei. Eu também. Mas eu quero que você saiba de algo. Eu segurei o rosto dela para que ela me olhasse. Esta casa vai ser sua e do seu irmão um dia. E quando isso acontecer, eu quero que vocês se lembrem. A dignidade vale mais do que qualquer propriedade. O respeito vale mais do que qualquer herança. E o amor verdadeiro nunca destrói. Valéria me abraçou tão forte que eu quase não conseguia respirar. Eu te amo, vó. Muito. E eu te amo, meu anjo. Sempre. Na quarta-feira, 17 de março, às 5 da tarde, um caminhão de mudanças estacionou em frente à casa. Rodrigo e Tatiana carregaram suas coisas em silêncio. As crianças estavam tristes, confusas. Tiago me abraçou antes de entrar no carro. A gente não vai mais te ver, vó? Claro que vão me ver. Quando quiserem me visitar, é só ligar. Esta é a casa de vocês tanto quanto a minha. Às 6:10, Rodrigo se aproximou. Ele trazia um envelope na mão. São 3.000 reais. É tudo o que eu consegui juntar. O resto, eu vou te pagar aos poucos. Eu juro, mãe. Eu peguei o envelope. Você tem 30 dias para completar os 12.000 reais. Nem um dia a mais. Eu sei. Ele baixou o olhar. Mãe, eu sei que eu não mereço seu perdão. Eu sei que o que fizemos foi imperdoável. Mas eu quero que você saiba que eu lamento. De verdade. Eu sei, Rodrigo. Mas lamentar não apaga o dano. Lamentar não devolve as lembranças que vocês destruíram. Lamentar não apaga as palavras que você disse. Eu sei. A voz dele falhou. Algum dia você vai conseguir me perdoar? Eu olhei nos olhos dele. Meu filho, meu traidor. Eu não sei. Talvez. Com o tempo. Com muito tempo. Mas por enquanto eu preciso que vocês vão embora. Eu preciso me curar. E eu não posso fazer isso com vocês aqui. Ele assentiu sem forças. Ele subiu no carro. Tatiana nem sequer olhou para mim. Eles saíram cantando pneu. E eles se foram. Eu fiquei parada na entrada da minha casa, vendo o carro desaparecer na esquina. Conceição apareceu ao meu lado. Você está bem? Não, mas eu vou ficar. Naquela noite eu jantei sozinha na minha copa. Mas não foi um jantar triste. Eu preparei escondidinho de carne seca, como minha mãe me ensinou. Coloquei música, samba, canção de Ernesto. Os que eu havia baixado no meu celular porque Tatiana havia jogado fora os originais. E enquanto eu comia, eu olhei para a minha casa. As paredes ainda estavam cinzas, mas eu podia pintá-las de novo. As cortinas ainda faltavam. Mas eu podia costurar umas novas. As lembranças haviam sido destruídas, mas eu podia criar outras. Porque é isso que as mulheres fortes fazem. Nós não desistimos.
Nós não quebramos, nós nos reconstruímos. Epílogo. 3 meses depois. Era junho. Os ipês da minha rua estavam em flor, enchendo o ar com aquela cor roxa que Ernesto tanto amava. Eu havia repintado as paredes. Pêssego de novo. Eu havia costurado cortinas novas com flores bordadas. Eu havia colocado fotografias de Ernesto pela casa toda. E algo mais. Eu havia começado a viver. Eu comecei aulas de pintura no Centro Cultural do bairro. Conheci outras mulheres da minha idade. Mulheres com histórias parecidas, mulheres que também haviam sobrevivido a traições familiares. Nós nos tornamos amigas, nós nos apoiávamos, nós nos lembrávamos que éramos mais do que mães, mais do que esposas, mais do que cuidadoras. Éramos nós mesmas. Em uma tarde de junho, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Vó? Era Valéria. Meu anjo, como você está? Bem, não tão bem. Papai e mamãe se divorciaram. Meu coração parou. O quê? Mamãe foi embora. Disse que não queria mais ficar com o papai, que ele a tinha traído, que tudo era culpa dele. Ela foi morar com outro homem, um que ela conheceu na academia. A voz dela falhou. E nós estamos morando em um apartamento horrível em Vila Brasilândia com o papai. É pequeno, escuro, cheira mal. Ai, meu amor. Mas eu não estou ligando para pedir para a senhora nos receber de novo. Eu sei que não podemos voltar. Só queria ouvir sua voz e dizer que a senhora estava certa, em tudo. Valéria, mamãe nunca nos amou de verdade, né? Só queria o dinheiro, a casa. E papai foi muito bobo, muito fraco. Ela chorou. Eu sinto sua falta, vó. Muita. Eu também sinto sua falta, meu anjo. Todos os dias. Eu posso te visitar? Algum dia? Você pode vir quando quiser. Esta sempre foi a sua casa. Obrigada, vó. Eu te amo. E eu te amo, meu amor. Sempre. Eu desliguei e fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Tatiana havia partido. Como as cobras, ela havia encontrado outra vítima, outro plano, outra oportunidade. E Rodrigo estava pagando as consequências de suas decisões. Eu não senti alegria, mas também não senti culpa. Eu senti aceitação. Às vezes a vida nos ensina da maneira mais difícil. E às vezes as pessoas têm que perder tudo para entender o valor do que tinham. Naquela noite, sentada no meu quintal sob as estrelas, tomando chá de camomila, eu refleti sobre tudo o que havia acontecido. Eu havia perdido meu filho. Pelo menos temporariamente. Mas eu havia ganhado algo mais valioso, a mim mesma. Porque eu aprendi que o amor sem respeito não é amor, é escravidão. Eu aprendi que a família verdadeira não te destrói, ela te constrói. Eu aprendi que aos 68 anos você ainda tem o direito de defender sua dignidade. E eu aprendi que nunca é tarde para dizer, basta. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui. Está no que você não permite que te tirem. Sua dignidade, sua paz. Seu direito de viver sem medo na sua própria casa. E isso não tem preço. E assim termina minha história. Uma história que eu jamais pensei que viveria. Uma história que me quebrou o coração, mas também me deu forças que eu não sabia que tinha. Se esta história tocou sua alma, se te fez refletir sobre seus próprios limites, sobre sua própria família, sobre sua própria dignidade, deixe-me saber nos comentários. Me diga, de onde você está vendo esta história? De que país ou cidade você me acompanha? Eu adoraria saber que estas palavras chegaram ao seu coração, não importa onde você esteja. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilhe esta história. Porque às vezes, saber que não estamos sozinhos é o que nos dá a coragem para lutar. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de vida, de superação, de mulheres que se recusaram a ser vítimas. Porque no final das contas, todos merecemos viver com dignidade.
Todos merecemos ser tratados com respeito. E todos merecemos fechar portas que nos machucam, mesmo que sejam as portas da nossa própria família. Obrigada por me acompanhar até o final. Nos vemos na próxima história. Com carinho, Amparo.